Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade. Eu quero que vocês peguem o livro de matemática, abram na página 238. Nós vamos falar sobre probabilidade e estatística. Então vamos lá. Gráficos de linha. Gráficos de linha são aqueles cujas informações estão representadas por uma ou mais linhas. Podem existir diferentes gráficos de linha, certo? Então, olha lá na primeira, na letra A, eu tenho um gráfico de linha única, certo? Que ele sai de um ponto e vai indo. Na letra B, eu tenho um gráfico de várias linhas contínuas, porque eu tenho um que sai de um ponto e outra que, está cruzando com ele. Na C, eu tenho o gráfico de linha única marcada por pontos. Significa o quê? Que ele foi tendo uma gradação, né? Gráfico de várias linhas contínuas marcadas por pontos. Então, vai significar que eu vou ter, vai ter marcos, mas que teve uma continuidade, correto? O gráfico de linha única contínua é utilizada para representar a evolução dos valores de uma grandeza. Por exemplo, observe o gráfico de linha que representa a evolução da altura de uma criança. No caso, a grandeza registrada é o comprimento, a altura de uma criança. Quando a gente nasce, a gente tem um acompanhamento no pediatra, certo? Se vocês pedirem a mamãe, o papai aí para pegar o cartão de vacina de vocês, vai ter uma parte aí de gráficos, que é justamente isso, vai pegar a continuidade do tamanho de vocês, que quando nasceu era de um tamanho, aí foi crescendo. Então, o médico, ele tem esse gráfico, para quê? Para ver se a criança está desenvolvendo corretamente, se não tem nenhum problema, se está crescendo direitinho, entenderam? Então, esse é o gráfico utilizado, que aí sai de um ponto, zero e vai aumentando, conforme vai crescendo, tá bom? Aí eu tenho o gráfico de linha única marcada por pontos. Ela é utilizada para representar a evolução dos valores de duas grandezas que se relacionam. Por exemplo, observe o gráfico de linha que representa a evolução da altura de uma criança que foi medida em diferentes períodos. No caso, as grandezas que se relacionam são comprimentos e o tempo. Então, é justamente isso. Vocês irão reparar que lá no gráfico de vocês do cartão de vacina vai ter a linha, aí a médica faz um pontinho e coloca lá, por exemplo, com 6 meses, que aí tem o tamanho lá. Aí, por exemplo, você vai de mês em mês, mas aí vamos colocar, aí no mês estava lá um, aí no outro mês outro, no outro mês outro. Então, ela vai marcando ali para ver essa gradatividade aí que está tendo, essa graduação aí que está tendo, certo? O gráfico de várias linhas contínuas é utilizado para representar e comparar a evolução dos valores de uma grandeza de diferentes objetos. Por exemplo, observe o gráfico da linha que representa a evolução da altura de duas crianças. No caso, a grandeza registrada é o comprimento, a altura, de ambas as crianças. Então, aí já são duas crianças. Então, aí ele tá vendo, tá comparando os tamanhos. Então, no gráfico, uma tá aqui, a outra tá aqui. Então, aí vai marcar, certo? E o gráfico de várias linhas contidas, marcadas por pontos, é utilizado para representar e comparar a evolução dos valores de duas grandezas que se relacionam e comparar esses valores entre dois ou mais objetos. Por exemplo, observe o gráfico de linha que representa a evolução da altura de duas crianças, que foram medidas em diferentes anos. No caso, as grandezas que se relacionam são o comprimento, a altura, e o tempo do ano. Então, olha lá, elas foram, crescendo gradualmente. Ó, no ano de 2000, uma estava aí com 0,50, a outra devia estar com 0,47. Em 2005, uma estava aí com 1 metro, e a outra devia estar aí com 75 centímetros. A outra, em 2010, está com 1 metro e o outro tá lá em cima, Já em 2010, Aí ele tá aqui com
1,30. E em 2015 ela parou de crescer e ele tá com quase 1,60, né? Deve estar com 1,57 aí, mais ou menos, certo? Então, vocês viram que teve uma comparação aí. Então, vai indo, vai fazendo, né, o gráfico certinho. Então, vamos lá, vamos ver aí o que a gente consegue tirar disso aí. Vamos fazer as páginas 241 e 242. Façam, retorne para a gente fazer a nossa correção. Dá um pause aí. Vamos lá. Número 1. Analise o gráfico a seguir. Então, olha lá. Eu tenho um gráfico do nascimento em uma maternidade, certo? Em fevereiro nasceram, né? Teve um número. Em abril, junho e agosto, certo? Agora vamos ver lá. Letra A. Qual foi o número de nascimento no mês de fevereiro? O número de nascimento no mês de fevereiro foram de 10 crianças, né? Tá marcando aí no número 10, né? Letra B. Em que outro mês é possível observar no gráfico com clareza a quantidade de nascimento da maternidade? É em junho, né? Que ele tá bem na linha aí do 20, correto? Então, aí eu tenho certeza do que é, porque o outro eu vou ter uma possível resposta, certo? Igual em abril aí, ó. Ele tá pertinho do 20, então eu posso supor que teve aí 17 crianças, 18 crianças. Então, é uma probabilidade, né? Eu estou supondo, porque eu não tenho um número exato aí, correto? Mas aí, quando ele está na linha do número, aí eu tenho certeza de qual que é, tá? Letra C. Faça uma estimativa e, de acordo com o gráfico, escreva a quantidade de nascimento nos meses de abril. Aí, abril foi o que eu falei, né? Eu tenho uma estimativa aí do quê? De umas 17 crianças. E em agosto, de umas 28 crianças, certo? Letra D. Os meses de janeiro, março, maio e julho não aparecem no eixo horizontal do gráfico. Você acha possível sabermos a quantidade de nascimento nesses meses e por quê? Sim, né? Dá pra gente ter uma estimativa, né? Igual, por exemplo, em janeiro, não tem aí. Mas eu sei que em fevereiro já teve 10, então eu posso fazer uma estimativa aqui em janeiro, né? Um valor possível, né? Pela linha aí, eu faço um valor possível. Por exemplo, de fevereiro até abril, em março, eu também faço um possível aí, correto? Então, assim, tem, né? A gente, mesmo não estando no gráfico, é possível a gente estimar aí um valor de cada mês, observando a linha do gráfico, certo? 2. Em outra maternidade, nasceu a quantidade de crianças descrita na tabela a seguir. Então, olha lá. Nascimento na maternidade B. Tem o sexo, tem os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, masculino. De homem, em janeiro nasceram 3 crianças, fevereiro 10, março 10 e 12, abril. Isso, crianças masculinas. Femininas. Janeiro 4, fevereiro 6, março 8 e abril 6. Correto? Então, vamos lá. Organize os dados da tabela acima em um gráfico de linhas contínuas marcadas por pontos. Então, olha só, eu vou pegar o gráfico, né? Presta atenção aqui. Eu vou pegar o gráfico sempre tem as linhas, né? Então, eu vou colocar, né? Eu tenho até 12 crianças, né? Então, eu vou colocar aqui 1 a 12, correto? Que é a quantidade de crianças. E embaixo eu vou colocar os meses. Então, por exemplo, janeiro, eu tive, né, 3 crianças masculinas e 4 femininas. Então, eu vou marcar em janeiro aqui, eu venho aqui, subo uma linha, estão vendo? Eu vou subir uma linha aqui, vou marcar um pontinho no 3 e um pontinho no 4, correto? Porque eu tive 3 masculinas e 4 femininas, certo?
E aqui, fevereiro eu tive 10, então eu vou lá. 10 masculinas e vou marcar no ponto 6 aqui das femininas, certo? Então, vocês irão fazer isso. Tanto em março, 10 também. Então, eu vou subir lá em março. Vou subir no 10, vou marcar um pontinho e 8 das meninas. E abril a mesma coisa, tá bom? Moleza fazer um gráfico, né? 3. Observe os gráficos com atenção. Vamos lá. Então, eu tenho a venda de motocicletas por cilindradas e a venda de... o outro gráfico de venda... Eu tenho 2 gráficos aí, todos é de venda de motocicleta, certo? Só que um gráfico eu vou subindo, ele só sobe, no outro gráfico eu tenho linhas, correto? Os gráficos acima representam os mesmos dados, com exceção de um. Descubra o dado do gráfico de barras que diverge do gráfico linear. Então, olha aqui, ó, eu vou pegar em Manaus. Manaus aí tá representado pelo azul, correto? Então, Manaus, vamos ver. Ele começou aqui, tá um pouquinho acima do 10. Manaus aí parece que tá correto. Aí vem que Manaus ele chegou, ele é todo em azul, certo? Todos os azuis, então começou no 10, ele quase atingiu 15, depois ele caiu abaixo, um pouquinho abaixo do 10, e depois ele subiu, correto? Lá no último, lá em Fortaleza, aí ele subiu, correto? Então, esse aí tá certo. Agora, vamos para o gráfico verde, de 150 cilindradas, tá bom? De 150 cilindradas, que é o verde, ele começou aí acima um pouquinho do 10 e abaixo um pouquinho do 15, tá certo? Aí, ele subiu, né? Lá em Recife, ele subiu, ele chegou no 20. Então, aí o verde tá errado, né? O de 150 cilindradas, porque ele chegou lá no 20. Ó, se vocês repararem, ele chegou aqui no 20. E aqui na linha dele, ele não chegou aqui no 20. Ele tinha que estar aqui, ó, batendo no 20. Certo? Então, vocês irão marcar esse aqui. Esse verdinho aí do segundo gráfico. Tá bom? Então, essa foi nossa aula de matemática.